terça-feira. E eu queria, na oportunidade da noite, hoje está frio, né? Talvez seja por isso que estamos com um pouco menos de pessoas. E a gente também tem rito no sábado, né? A gente não pode esquecer isso. Mas felizes nós, né, que estamos aqui presentes. E dentro, né, dessa possibilidade do encontro, hoje eu queria, assim, de forma bem descontraída, trazer uma temática que eu acho que vai nos interessar a todos e serve de introdução para o nosso próximo diálogo. Eu, no encontro passado, ou seja, terça-feira passada, eu falei aqui a respeito das importâncias dos núcleos, não sei se vocês se lembram, dos núcleos de aprendizado. Falei do núcleo social, falei do núcleo familiar, falei do núcleo espiritual, e disse que todos nós estamos inseridos dentro de um desses núcleos. E dentro ainda desse aspecto, né, hoje, assim, de forma bem informal, eu levo a minha filha para a escola, né, ela estuda no Cefet, e todas as terças-feiras eu saio mais cedo e levo ela para o Cefet. E no meio do caminho a gente vai conversando, e na oportunidade, ela me perguntava hoje a respeito, né, de algumas questões próprias delas, embora eu seja o pai genético dela, e estou naquele núcleo familiar, ela também está contida nesse núcleo, que é o genético, a gente tem poucos momentos de conversa, mas quando temos e nos dá a possibilidade de diálogo, a gente fala sobre todas as temáticas. E dentro dessa conversa informal do percurso, os galões estão danados. E dentro desse percurso, ela me inquiria a respeito de um fato curioso, né, que eu aproveitei para mostrar a importância de se falar sim ou não. Sim, sim, não, não. E isso tem tudo a ver com aquele contexto, né, que a gente já vem explicando, que são o poder de vontade colocado na objetivação, que tem a ver com aspectos da ciência, que são as escolhas. Então, para que a gente possa, pelo menos em parte, acertar a nossa caminhada terrena, nós vamos ter que continuamente fazer escolhas. E às vezes fazemos escolhas ruins, escolhas boas. Mas, querendo ou não, vamos fazer escolhas. E aí eu explicava a ela que em momentos, né, em muitas circunstâncias, nós vamos precisar falar sim, sim, não, não. E às vezes vamos nos encontrar em circunstâncias que não dá nem para falar sim, nem para falar não. A gente tem que ser depende. Não é assim que a gente fala, depende. A gente vai relativizar. E por que eu estou trazendo essa temática para vocês? Porque dentro desses núcleos de aprendizado, seja lá no trabalho, seja dentro da família, seja dentro, inclusive, de um aspecto templário, como nós estamos aqui, nós temos regras. Alguns vão chamar essas regras de etiquetas, né? Etiquetas familiares, etiquetas sociais. Eu, por exemplo, trabalho dentro do judiciário e não posso chegar lá de bermuda. Isso é uma etiqueta dentro do poder judiciário. Como nós temos também aqui determinadas regras, como todos os pais impõem regras aos seus filhos, até uma determinada idade. Não é assim? E aí, nessa conversa, nós chegamos, né, a um ponto de dialogar a respeito, né, do contexto social dos jovens hoje. A gente sabe, a gente aprende com a espiritualidade que o futuro de amanhã são os jovens de hoje. Se você não investe na juventude, dificilmente nós vamos ter um futuro amanhã para dar continuidade àquilo que a gente vem sistematizando dentro dessa pedagogia espiritual. E a juventude hoje, a gente sabe que eles quase sempre vão pela maioria, não é assim? Ainda não tem a experiência que é necessária, e se não tiver educação familiar suficiente, que é essa da educação do núcleo genético, provavelmente vão ter que lidar com as experiências próprias, que são as decepções da vida. E aí é muito importante saber falar sim quando é sim e saber falar não também. Só que a gente sabe que hoje a gente vive um capitalismo desenfreado. E quase sempre a educação é baseada numa barganha, em troca. Principalmente os pais hoje, né, pelo menos isso na minha ótica, pode ser que eu esteja enganado, mas tem muito isso, né, de barganhar com os filhos. A barganha é ruim? Não. Não vejo que a barganha é ruim. Eu vejo que a barganha é ruim quando ela é excessiva. E quando você se trata de uma sociedade capitalista e consumista como a nossa, se torna muito perigoso esse tipo de barganha que nós fazemos somente pela moeda, né?
Então, você faz isso que eu te dou um celular. Você faz isso que eu te dou uma roupa de moda, não é assim? E aí a gente acaba confundindo o útil com o fútil. Todos nós precisamos de roupa. Eu acabei de citar aqui o frio, então precisamos de um agasalho. Para que a gente não esteja no tempero, né, da própria friagem que é comum no mês de inverno, na estação de inverno. E aí, não é porque você tem que ir lá para comprar um agasalho para se proteger do frio, que você tem que comprar a melhor marca e é mais caro. Percebe o que eu estou dizendo? Então aquilo que era útil se torna fútil. E dentro da sociedade hoje, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, né, da futilidade. E a gente perde o senso do que é útil e acaba nos tornando fútil. E isso em todos os departamentos eu consigo perceber. E aí precisa ter muito cuidado, né, porque a linha ela é muito tênue entre aquilo que a gente pode de fato, né, ter como uma prioridade em instâncias da vida e aquilo que às vezes é desnecessário. Já citei isso aqui e comentei isso com você. E até dei o exemplo, parafraseando, né, o mentor maior de nossa casa, o caboclo do cobra coral, em várias consultas, né, que eu já aprendi com ele, conduzindo, às vezes, naquilo que ele é interrogado, as pessoas perguntam o que seria, então, mais importante para se executar na vida. Ele fala, elenca a sua vida em 10 coisas que você acha que são importantes para a sua vida. E aí ele chama essa importância em 3 instâncias diferentes ou perspectivas. Aquilo que ele chama de essencial, aquilo que ele chama de necessário e aquilo que ele chama de trivial, que não tem tanta importância assim. E aí ele dá um exemplo muito bacana que ele fala, o ar, por exemplo, que você respira. Ele é essencial, ele é necessário ou ele é desnecessário? Ele é essencial. Porque se a gente não respirar, a gente morre. Assim é como a água que nós bebemos. E quase sempre essas benesses, né, da natureza, a gente chega até nós. E muitas das vezes a gente esquece, né, de agradecer a divindade, que permite que a natureza nos dê esse presente, né, da própria vida. E aí eu me lembro, né, que talvez há 10, 20 anos atrás, eu sempre citava aqui, né, que até o botão de nossa blusa a gente precisou de alguém que fizesse. O tanto que nós somos interdependentes. E às vezes nós queremos ser autoritários, né, na vida, totalmente independentes na vida e não somos. Acabei de dar um exemplo aqui para vocês. O ar que nós respiramos para nos manter vivos é a divindade que nos permite, através da sua natureza, construída nesse cosmos expansivo. Para nós, no planeta Terra, o oxigênio é fundamental. E aí eu diria, mais do que fundamental, é essencial. E aí, talvez a chave para se fazer boas escolhas é aprender, né, o que é útil e o que é fútil. Se a gente começar a aprender a fazer essa distinção, a gente começa a acertar nas nossas escolhas. E olha que interessante, a palavra útil para fútil é só um F. Um simples F muda todo o sentido. E aí a nossa preocupação quando chamamos aqui, nesse diálogo fraternal, de terça-feira, né, a nossa preocupação com a juventude. Né? Se a gente quer uma mudança num contexto social, que é um dos núcleos de aprendizado, precisamos investir na nossa infância, na nossa juventude. A gente vê isso sendo desprezado. E as massas, né, de manobra sendo levada, como a gente diz no ditado popular, em churras, né? Ou seja, em multidão. Então, o que um faz, todos os outros acham que tem que fazer igual porque está certo. Não. E aí é que está o ponto-chave. Nós que talvez temos já uma experiência galgada num caminho, e principalmente quando nós trazemos, né, o conhecimento espiritual como pedra filosofal do nosso aprendizado, é necessário que a gente repasse, né, aqueles que estão ao nosso entorno. Seja lá no campo de trabalho, que é o que eu chamei de núcleo social, seja no campo familiar, que é o genésio, ou até mesmo dentro do núcleo espiritual, como estamos fazendo aqui, e como os mentores fazem conosco. Cada vez que um mentor conversa com qualquer um de nós, eles trazem, né, a sua ancestralidade para o nosso dia a dia. E essa ancestralidade é o que vai nos ensinar e vai nos aprimorar, né, a técnica de fazer boas escolhas.
E aí eu introduzo para a próxima terça-feira aquilo que a gente falou, há uma inversão de valores. Hoje a gente tem, prestem atenção no que eu vou dizer, já falei isso em outras prédios, mas nunca é demais a gente relembrar. A gente tem um poder econômico que comanda um político. Um poder político que comanda um social. Um social totalmente desconstituído que comanda um cultural defasado. E um cultural que se submete ao espiritual. Está errado, nós temos que inverter isso. Um espiritual que comanda um cultural para que ele influencie no social. Aí nós temos boas políticas e boas normas econômicas para todos. Simples assim. E o que acontece hoje? É totalmente invertido, né, esses parâmetros. E eu queria, dessa forma, introduzir essa temática para na próxima terça-feira a gente dialogar um pouquinho mais. Mostrando a nossa responsabilidade com os jovens e principalmente nesse contexto, né, nessa perspectiva que nós colocamos aqui, do útil e o fútil. Né? Precisamos falar sim, quando é sim. E precisamos falar não, quando for não. É isso. Pois não. Uma coisa. Você falou do indispensável, do oxigênio, né? No início você acha que mais para o início da pandemia, a filha do dono do Santander foi para a televisão e falou: meu pai é bilionário, mas ele morreu pela falta de uma coisa que ele graça. Ele não conseguiu. Outra coisa é isso que você está falando, é uma terceirização da educação. Eu sou pediatra, os pais estão terceirizando para o pediatra e para a escola. Sim. Terceirizando a educação. Sim, sim. Inteligente. Concordo perfeitamente. São núcleos diferentes, né? O que é educação dos pais para com o filho é uma questão. A educação secundária, que é aquela que acontece lá na escola ou em outros lugares. Uma coisa assim, está sendo a única. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Então vamos ao nosso rito. A gente deseja desde já, né, um bom aproveitamento. Será?